Negrão, conta pra gente como é que a chegada da pandemia afetou a tua vida profissional, a tua rotina. O que você vinha fazendo ali no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, início de março? Quais eram os projetos que você estava gestando? Quais eram as suas perspectivas? E o que mudou? O que teve que ser repensado em função aí da necessidade de quarentena? Então, nesse período aí, eu estava passando, o ano não tinha começado, na realidade, por conta do carnaval, né? Sim. Então, o período de janeiro e fevereiro, eu tentei mais tentar. Eu já vinha tentando entender esse cenário, porque desde o ano passado eu não estava trabalhando em local fixo dando aula, eu já estava meio que de artista o ano inteiro. Uhum. Então, esse meu período começa, na realidade, desde 2018. 2018 foi um ano excelente, eu fiquei trabalhando pelo SESC Arte da Palavra, o SESC Nacional, e aí eu consegui 6 oficinas em 5 estados do Brasil, onde eu dava oficina com muita alegria, muito conforto, assim, e curiosamente eu consegui mais 6 estados por conta própria para fazer atividades no campo da literatura. Então passei um ano inteiro de 2018 viajando por 12 estados do Brasil, hora com lançamento, hora com performance, hora com oficina, basicamente atividades no campo da literatura, fazendo o que eu gosto com muita aventura e conforto, assim. Então foi um ano muito bom, fui em 30 cidades e tal. Uhum. No Brasil. 2019 foi o ano que o Bolsonaro ganhou, eu fiquei meio com uma certa preguiça de trabalhar, né, nesses projetos daqui do estado, do município, que nos últimos anos onde eu vinha trabalhando com ele eram projetos que, quando você estava dentro de sala de aula, era muito legal a relação com os alunos e tal, mas a instituição e o período, como, né, o formato das instituições e a dependência dela do Estado, do município, tornava o ambiente muito tóxico, assim, no sentido de que você está sempre trabalhando com a corda no pescoço, sob ameaça, porque o projeto vai acabar, porque a verba não vai vir, porque mudou fulano da administração, mudou não sei quem, e ele tem uma nova orientação. Então, no momento que você está dando aula, é muito legal, é muito bacana, você sai dali, vai para a sala dos professores, por exemplo, você começa a viver o inferno, que é o risco de um projeto acabar e de você ter que trabalhar quase que de graça, ou o triplo da jornada, fazendo outras coisas para que o projeto não acabe e se envolvendo com questões que não é necessariamente as suas questões. Então, nos últimos anos, trabalhar, né, nesses projetos é sempre isso, na realidade. Uhum. E isso vai desgastando a sua saúde e tal. Então, curiosamente, não tinha, né? Eu fiquei um ano viajando pelo Brasil, quando eu voltei não tinha trabalho para mim. E mesmo que tivesse, eu ainda ia ter que pensar esse formato, porque eu já estava meio desgastado. Então, eu passei o ano de 2019 inteiro tentando viver e reinventar e viver de outra forma. Muito difícil, tentando ler esse cenário, muito complicado, assim, eu fiz algumas coisas, mas acabou que eu vivi de atividades no campo da literatura, poucas atividades passando aperto, mas uma coisa legal que rolou é que eu fui convidado para ser curador do ciclo de literatura contemporânea que aconteceu ano passado, e aí uma coisa curiosa aconteceu, eu vivi como curador, mais uma vez, de um projeto, onde eu tinha que
estabelecer uma grade de programação, ou seja, você dá trabalho para as pessoas, né? E aí eu trouxe aí na cidade 35 pessoas, junto com a Isadora Fernandes, que era a realizadora do ciclo, a realizadora do ciclo de literatura, que me convidou para ser curador junto com ela. Então, ao mesmo tempo que eu estava passando um aperto gigantesco, eu estava dando trabalho para 35 pessoas. Eu trouxe na cidade, bom, basicamente 60%, 70% eram artistas, escritores, poetas locais, e mais ou menos uns 35% eram pessoas nacionais, né? E eu trouxe o Ciba, Elisa Lucinda, Ana Maria Gonçalves, a Cidinha da Silva, escritores muito bacanas, de renome, mais ou menos conhecidos, mas que para proporcionar essa troca de experiências. Uhum. E foi incrível, né? Uhum. No final, tudo vale a pena, sofre pra caramba, mas tudo vale a pena. Uhum. São os E contatos. aí eu estava nessa, virei o curador desse evento. Depois eu fiz mais alguns trabalhos em São Paulo. Eu fui em São Paulo ano passado umas 3 vezes, o que me dá um indicativo que talvez eu tenha trabalhado mais lá do que aqui. Uhum. E fechei o ano sem trabalhar em nenhuma instituição assim da cidade propriamente dito, e fazendo aquele trabalho onde eu produzo, eu acendo a luz, eu cuido das entradas e saídas e receitas, e, enfim, e apago a luz no final. Quando chega 2020, 2020 na realidade não chegou. Não chegou, né? Assim, o antes do Eu carnaval fiquei é em isso, não janeiro começou. E... ainda um pouco nesse processo. Uhum. Fevereiro foi o carnaval, foi sensacional o carnaval, um respiro. Eu vivi o carnaval desse ano na cidade. Uhum. E quando foi agora, já em fevereiro, mais no início de fevereiro, eu estava justamente montando a grade de programação do ciclo de literatura de novo, na segunda edição, que ia acontecer em junho. Eu já estava com a grade praticamente pronta, nomes sensacionais vindo aí e tal, mas a gente não sabe como vai ser, porque foi transferido de junho para agosto, de agosto para outubro, e em outubro a gente vai ver como vai estar o mundo, para trazer de novo mais ou menos nomes sensacionais da literatura nacional, tanto de fora quanto daqui. Uhum. Eu me parei nesse momento. E aí comecei a entrar nesse processo de tentar ficar bem, de não pirar, né? De organizar minha casa, já que não vem ninguém aqui, eu estou isolado e moro sozinho, então você não tem necessidade de ter 10 garfos, 10 facas, talheres, panelas. Aí eu fui guardando tudo que pudesse deixar minha casa mais tranquila, leve e funcional, Uhum. para eu poder produzir, né? E agora eu estou nesse período aí. Você está produzindo, está escrevendo, assim? O que você... Como? E você está produzindo? Você está escrevendo? O que você tem feito, assim? Além de organizar a Eu casa. começo a escrever, começando a escrever agora. Eu demorei mais ou menos uns 40 dias eu não sei quanto tempo eu estou em casa, mas todo esse período é um período de adaptação para deixar as coisas mais tranquilas para escrever. Uhum. E agora eu consegui escrever uns 2 ou 3 textos pequenos. Eu gravei muito não, mas uma coisa que eu gostei de fazer foi gravar poemas para o meu Instagram. Uhum. Foi a primeira coisa que eu fiz, parei. Depois eu fiz umas 2 lives lendo os meus livros e comentando.
foi bacana também. Isso começou a pingar alguma grana de chapéu virtual, contribuição espontânea, por esses trabalhos que eu realizei. Depois, escrevi um texto para o edital do Itaú, que virou uma diversão, né, esse edital, assim. Muitas críticas sobre ele, mas no final das contas, eu comecei a receber textos muito divertidos de como será o mundo pós-pandemia. Eu mesmo, né, tenho essa pegada do humor, então eu escrevi um texto sobre isso. Uhum. E não vim escrevendo tanto, mas começo a ativar a escrita. Eu estou com mais interesse nessa possibilidade de fazer performance dentro de casa também. Uhum. Então, estou estruturando a sala daqui de casa como cenário para poder desenvolver umas ideias que já estavam na minha cabeça há muito tempo. Uhum. Então, eu tenho um site, eu estou querendo realimentar esse site, realimentar o Instagram. Eu estou mais ou menos nesse período. Uhum. Estruturação das coisas, né? Transformar a sala em palco, organizar a vida online, para, enfim, continuar produzindo, né? É isso, período de estruturação, né? Transformar a sala em palco, organizar as redes, organizar sua vida online, né? Para seguir girando a roda, né? Exatamente. Estou exatamente nesse período. Eu já estava um pouquinho antes de estruturar loja online, parar de postar mais bobagens no Instagram e colocar mais o meu trabalho mesmo. Uhum. Né? A minha casa sempre foi uma mistura de lar com ateliê e playground. Então, estruturar essa casa para, né, esse fundo aqui, muitas vezes ele vira fundo para fotografia, para vídeo, né? Então, era um processo que sempre foi, na realidade, esse processo de ateliê. Assim. Eu só estou estruturando para ele ficar um pouco mais ágil, um pouco mais profissional. Não sei se vou conseguir, mas a ideia é essa. Uhum. Negrão, é isso, cara. Bom demais o papo. Valeu. Obrigado, assim, pela disposição, pela atenção. Sorte para nós, né? Valeu, massa. Sigam, então, as redes sociais, o Instagram, o site, que é renatonegrão.org. E, enfim, me persigam aí, façam as contribuições espontâneas necessárias para o artista que teve seus trabalhos interditados e que em outubro vai ter um ciclo de literatura aí com muita gente que a gente vai trazer. Valeu demais, Daniel.